que a festa vai começar, porque a ideia era festa mesmo, era alegria. Não sei se vocês lembram, mas os últimos salmos estudados, todos eles foram salmos de lamúria, de reclamação, de Senhor, tenha misericórdia de mim. E esse não, até que enfim chegou um salmo alegre. E agora o nosso salmo, o Salmo 45, se você tiver com a Bíblia aí, ele fala assim, ó: o ungido de Deus e a sua noiva. Ele é um salmo dedicado ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá. Ele é um salmo didático, que não quer dizer que seja um salmo davídico, porque eu, na hora de escrever aqui, escrevi que era davídico. Ele é um salmo didático e ele é um cântico de amor. Por isso que nós estamos em festa. Vamos comemorar. Ao que tudo indica, gente, esse salmo ele foi escrito para um casamento. Vocês vão ver que interessante. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes, aqui está descrevendo o rei, né, gente? Todas as tuas vestes recendem a mirra, estão perfumadas, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordão que te alegram. Tudo o que está acontecendo ali neste momento alegre. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê e dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Porque aqui é um casamento, né? Uma música, toda uma melodia, uma poesia destinada a um casamento. E aqui tá falando: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele, porque tá casando e tal, né? Então, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. A ti virá a cidade, tipo, veio outras cidades trazer donativos para essa noiva, para esse príncipe, para esse rei aqui que estava casando. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Eles estarão trazendo presentes e te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei.
Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais fará príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Este foi o Salmo 45. Agora, o Salmos 47, gente, ele fala assim, ó. Ele é pequenininho. Ele fala, Deus, o rei da terra. Porque ainda continua em festa. Por isso que a gente vai pular o 46. Porque o 46, ele já vai estar em outra vertente. E o 45 e o 47, eles vão ter mais ou menos a mesma ideia em termos de estudo. Depois a gente vai voltar ao 46. O 46 vai falar assim, ó. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Olha, por que eu não parei para fazer explicações no Salmo 45? Porque ele, bem dizer, é uma narração de um casamento, né? Vocês vão acompanhando depois, se tiver curiosidade a leitura, você vai entender que é a narração de um casamento. Mas a gente vai pincelar aqui algumas questões. E no Salmo 47, ele já retrata mais a realidade, para nossa realidade, algumas questões. Olha, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre todas as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então aqui, gente, no finalzinho, ó, fala, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Esse salmo, ele vai estar mostrando a condução de Deus, né, em toda a história. E é interessante porque a ideia do estudo de hoje é chamem os convidados, a festa vai começar, porque tanto um que está relacionado a casamento, que é o Salmo 45, como esse Salmos 47, está voltado para essa questão de se alegrar, de louvar, de bendizer teu santo nome. Só que um está alegrando e falando do rei propriamente dito, daquele momento histórico. E aqui já está falando do rei Deus mesmo. É Deus, o rei da terra. Então está sendo feito assim, né? Um paralelo. Vamos passar aqui então para as explicações. Como eu disse no início, esse salmo ele é ligado aos coraitas e ele é um canto de casamento. Por isso, vamos chamar os convidados. O autor ele fez um poema dedicado ao rei de Israel, Davi. Ao que tudo indica, aqui não é Davi. Ao que tudo indica que provavelmente pode ser a figura de Salomão, porque nós sabemos que Salomão teve várias esposas. E mais adiante vai mostrar que, ao que tudo indica, essa esposa também era estrangeira. Então é o que nos leva a crer que pode ter sido Salomão, mas não existe evidência bíblica de quem tenha sido realmente esse rei aqui desse casamento.
fala da majestade israelita, aqui tá falando da majestade israelita e da noiva, né, da esposa desse monarca, faz toda essa exposição desse casamento, o texto vai falando desse casamento de uma forma especial, vai valorizando a questão da família, valoriza a questão do governo, Deus é quem tá por trás do governo, né, Deus é quem tá por trás do governo aqui, nesse momento histórico, dessa explicação, Deus está por trás do governo da nação de Israel. Mas nós estamos falando especificamente do rei, do casamento de um rei mesmo, um rei de corpo físico, que foi ungido, escolhido por Deus, porque se entendia naquela época, naquelas nações, que a pessoa que estava no poder, ela de fato tinha sido escolhida por Deus, o que de fato nós ainda acreditamos, né? Nós queremos muito acreditar que essas pessoas que estão no poder foram escolhidas por Deus, foram permitidas por Deus, é o que a gente vislumbra, embora muitas das vezes a gente se frustre, né, por conta disso. Mas o rei, ele era ungido, ele era escolhido por Deus, ele tinha ali uma aliança de governo, e ele tinha uma aliança de governo não só com o reino, como com o próprio rei, nosso Deus, nosso Senhor. E essa aliança, porque a gente acredita que seja Salomão, nessa história aqui, Salomão carregava consigo a aliança davídica, a aliança que traria o Rei dos Reis, que é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente entende aqui nessa passagem que tá tendo toda uma explicação de um casamento, né, gente? Tem quem tá entrando aí agora, no Salmos 45, que de fato é uma explicação sobre um casamento, mas que faz toda essa menção ao rei, mas que traz, de certa forma, uma profecia do que há de vir a acontecer da chegada do novo rei, do rei Senhor Jesus também. Então existe essa menção, né, ao Messias, principalmente no versículo 6 aqui, ó, que fala: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o teu trono é para todo sempre, cetro da justiça e da equidade. Então aqui demonstra esse rei que há de vir e que será rei para todo sempre, né? Existe essa missão, que será o Deus de todas as nações. Porque muitas das vezes, quando a gente está estudando o Antigo Testamento, a gente tem uma sensação equivocada de que Deus é o Deus da nação de Israel. Nesse contexto aqui, a gente tem esse vislumbre, mas Deus é o Deus de todas as nações, Ele está no de todas as nações. E aí, nesse momento aqui do estudo dos Salmos 45, ele traz um paralelo ao estudo dos Salmos 47. Por quê? Porque o Salmos 47, ele remete a Deus quem? O Deus Rei da Terra, que de fato é o nosso Rei Deus. E no Salmos 45 está fazendo menção ao rei, pessoa física daquele reinado em específico, que não é Jesus e que nem é Deus especificamente. Mas se faz esse paralelo, e todos os dois momentos são momentos de festividades, de convidar as pessoas para comemorar. Tá, Deus, ele é o rei de toda a terra. Grande comemoração nesse Salmos 47 é feito para o próprio Deus no templo, né? A gente vê aqui louvores, músicas, honrarias, muita festa, muita comemoração. Deus é o Senhor da história e governa o mundo, né? Governa o tempo todo aqui, governa todas as situações, não apenas essa nação, mas a nossa nação também. E hoje especificamente, parece que o mundo tem uma lacuna, né? Tem uma lacuna de verdadeira liderança, de condução da parte daquele que nos governa. Se esperava muito naquele contexto que o rei fosse quem governasse e era ungido, escolhido por Deus. Hoje nós temos a sensação de que essa pessoa não existe no poder, aqui, fisicamente. Essa pessoa que governa, que foi ungida por Deus para nos governar. Então existe em nosso coração essa sensação de lacuna. E por isso mesmo é que nós vivemos num mundo que vive à mercê de tantos ditadores e de tantas pessoas que abusam desse poder, porque elas não entendem a centralidade dessa questão do que de fato é o governo.
do que de fato é governar, do que de fato é essa posição. Então mostra que a pessoa, ela não tem essa noção, ela não tem esse norte, ela não tem essa direção, e ela acaba sendo fascinada por esse poder que ela detém. E as pessoas também que a veem acabam tendo essa fascinação pelo seu carisma, igual quando a pessoa é ditadora, algo nesse sentido. A gente não tem esse vislumbre, a gente não tem essa visão clarificada de quem é realmente uma pessoa que está no poder, de quem realmente é quem a colocou ali naquele poder. Então, tudo isso nos faz ficar muito em descrédito, né, da governança em si. E aí, o texto ele vai nos dizer o quê? Deus, ele é o rei, e a ele pertence o governo. Nós não podemos ter essa sensação de estar desamparado aqui fisicamente em termos de poder, em termos de governança, porque Deus está no controle de tudo, porque Deus é quem realmente governa, né, sobre toda a terra, e é Ele que vai implantar a justiça, é Ele que nos traz esperança, e é Ele que vai se manifestar. Aqui fala que Ele se manifestou na escolha do rei de Israel, e Ele se manifestou na vinda de Jesus, o Rei dos Reis, e Ele vai se manifestar no nosso meio também, como Ele se manifesta, né? Ele não, a gente às vezes não percebe, né, pelo nosso distanciamento na fé, mas Ele se manifesta, Ele está no meio de nós, e Ele ainda voltará, né? O governo dele ainda voltará sobre essa terra. Então a gente não pode ter essa sensação de ausência de governo, porque Deus é quem está no governo de todas as coisas, de todas as nações. Ele é a nossa esperança. A esperança veio a partir do Messias, né? E continua firme com ele, que voltará à plena realização da esperança. Jesus Cristo voltará a governar e a estabelecer a paz e a justiça na terra, a harmonia, a equidade em nosso mundo que está tão necessitado, tão desacreditado, né? A gente não pode perder essa esperança, porque a Deus pertence toda a honra, glória e o poder. E esse governo ainda está nas mãos dele. Embora às vezes a gente tenha essa sensação da fragilidade, o governo continua existindo e está nas mãos de Deus. Tá, vamos para as perguntas com o pastor Luiz Saião. Vocês estão aí? Tá acompanhando? Alguma dúvida? Pode ir falando aí. Tá, aqui existe uma pergunta assim, ó. Que casamento é esse? No Salmos 45, como eu disse para vocês, teve um casamento, né? Que casamento é esse? Deixa eu só pegar aqui, gente. Será que temos condição de saber que casamento é esse aqui? Quem é essa noiva? E por que esse é o único salmo que trata de casamento? Esse é o único salmo que trata de casamento. Na questão casamentos mesmo, né? Dentro dos salmos, porque a gente viu isso em Cânticos, a gente viu, né? Que existe toda uma fala relacionada ao casamento. Mas aqui em Salmos, esse vai ser o único salmo que a gente vai encontrar que fala de casamento. E aí eu achei engraçado que o pastor Luiz Saião falou assim, ó: pena que não temos o convite para esse casamento. Porque ao que tudo indica, foi um casamento internacional. Internacional. A noiva era estrangeira. Como que a gente sabe disso? Porque aqui, numa determinada passagem bíblica, olha, bem aqui no versículo 12, fala: a ti virá a filha de Tiro. Filha é cidade. Nesse contexto aqui, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Então, assim, virá uma pessoa de outra cidade, né? Eles entendem que, então, a ideia é que o rei de Israel se casou com uma noiva de outro país, ela era estrangeira, nós não temos mais detalhes,
mas a cidade de Tiro trará seus presentes. Alguns sugerem que pode ter sido Salomão e uma das suas várias esposas. A outra pergunta é: muitos comentaristas dizem que o Salmo se refere a Cristo e a sua igreja. Qual Salmo? O 45. Muitos comentaristas dizem que esse salmo se refere a Cristo e a sua igreja, mas o assunto é o casamento do rei de Israel ou a figura de Cristo. Existe essa especulação, existe essa dúvida, e por incrível que pareça, eu fico meio confusa quando eu vou estudar essas coisas, porque eu tenho dois pastores de referência que eu gosto muito de seguir, que é o pastor Luiz Saião e o pastor Caio Fábio. O pastor Luiz Saião, ele fez toda uma explicação falando que nós temos que voltar o olhar para a referência aqui propriamente dita, se contextualizar, porque a ideia que expressa realmente é um casamento de um rei naquele tempo, casando de fato com uma mulher em carne e osso mesmo, não é uma referência de Cristo em si. Ele entende dessa forma. Só que já o pastor Caio Fábio, analisando os salmos com o olhar do novo evangélico, analisando os salmos com o olhar do evangelho, né? Ele fala que há essa interpretação, sim, de ser Cristo aqui, de ser Cristo e a sua igreja. Então, existe essa divergência. Como nós estamos estudando os salmos propriamente dito, então eu vou me limitar ao estudo dos salmos propriamente dito, sem interpretá-lo com outro olhar, porque nós estamos aqui mesmo, né? Então a gente ainda não chegou lá no Novo Testamento para eu trazer a visão do Novo Testamento aqui para o Antigo Testamento. O pastor Luiz Saião é o estudo que eu venho seguindo mais há tempo já, e eu vou levar essa explicação para vocês. Então aqui fala para a gente tomar cuidado na hora de interpretar a Bíblia. O salmo em si aqui, neste momento, o significado do texto tem que ser levado em conformidade com a intenção do autor, e a intenção do autor era realmente relatar um casamento. Naquele momento, o casamento do rei de Israel, que ao que tudo indica, nós acreditamos que seja Salomão, mas não existe evidência bíblica para isso. E como o casamento é algo especial para Deus, é assim que ele relata, como algo muito especial. E o relacionamento de Cristo e a igreja, até mesmo de Deus e Israel, alguns estudiosos acabam tendo isso aqui como metafórico, né? Uma forma simbólica, compara aqui os Salmos 45 com esse relacionamento de Deus e a igreja, de Cristo e a igreja. Mas o Salmo ele não foi escrito diretamente para essa finalidade, para falar de Cristo. Tanto é que Cristo vai surgir no Novo Testamento. E aí o Salmo, ele até tem alguma menção profética que seja, mas não foi exatamente esta a perspectiva de quem escrevia. Ele foi escrito para falar do casamento real, e isso depois pode ser associado a Cristo e a igreja. Há uma tendência desses estudiosos traçar esse tipo de paralelo, mas ele entende, o pastor Luiz Saião, ele entende que isso acontece por um pudor platônico dessas pessoas. É uma visão indevida, que não pode ouvir falar dentro da Bíblia de sexualidade e que seja de um casamento, de alguma relação, que transforma os textos bíblicos como se essa fala de relacionamento de homem e mulher, intimidade conjugal, casamento, seja o que for, tivessem explicações, na verdade, espirituais. Então ele fala que existe essa linguagem de alguns estudiosos, de quando se deparam na Bíblia com relacionamento amoroso, falar que aqui é Cristo e a igreja, por entender, por pudor, que não poderia falar de relacionamento dentro da Bíblia. Quando, na verdade, o casamento ele é visto com muito bons olhos por Deus, e até mesmo a sexualidade. Então o pastor Luiz Saião entende que isso é uma influência do pensamento grego, gente. Isso é uma coisa importante, viu? Isso é uma coisa assim bem relevante a termo de estudo.
ele entende que isso aqui é uma influência do pensamento grego, de encarar essas relações amorosas dentro da Bíblia como uma relação de Cristo e igreja, ao invés de encarar como se de fato fosse uma relação, porque a ideia, no contexto histórico em que foi escrito, de fato é um casamento, não é Cristo e a igreja. Então ele falou assim que nós não devemos nos fazer esse tipo de interpretação quando lemos o Antigo Testamento. A interpretação, ela deve ser natural do próprio texto, no contexto que de fato ele foi escrito, e não se fazer uma interpretação extensiva. Explicação do pastor Luiz Saião, tá? Pergunta 3. Olhando o versículo 17, parece que esse rei não iria morrer nunca. Ele iria viver para sempre. Olha, aqui no 17 fala: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo sempre. Isso quer dizer que esse rei não morre? Isso quer dizer que esse rei é um vampiro? Aqui surgiu o vampiro na Bíblia. Se tinha alguém dormindo aí, começou a prestar atenção agora. Oi? Vampiro na Bíblia? Gente, é como se fosse isso. Não, não é isso não. Tô brincando. Tá, aqui não se trata de nenhum vampiro. Essa sensação de que esse rei não iria morrer nunca é o que eu expliquei. Se a gente for trazer o olhar de Cristo, né? Trazendo Cristo lá na frente, aqui para trás, de fato a ideia de Cristo em si, ela não vai morrer, né? Ela perpetuou de geração em geração para todo sempre. Então, como esse rei aqui, ele era da linhagem de Davi, a gente não tem certeza se era Salomão, mas é da linhagem de Davi. A linhagem de Davi iria se desembocar no próprio Cristo. Então, por essa razão é que o nome desse rei aqui seria lembrado para todo sempre, pelo fato dele estar nessa linhagem que traria Cristo, né, a dinastia messiânica. Então, por isso duraria para todo sempre. Entendeste? Mas, por conta da promessa de Deus que existia para a linhagem de Davi, tá, não era que ele era imortal ou um vampiro. Pergunta 4. O Salmos 47 começa de uma maneira muito impetuosa e ainda ordena: batam palmas. Que prática era essa? Podemos aplicá-la hoje em dia? Batam palmas. Batam palmas. O Salmos 47, como eu disse para vocês, o tema hoje era: chame os convidados, a festa vai começar, porque de fato são salmos alegres, até que enfim, como eu expliquei para vocês, porque teve salmos assim bem tristes, né? Mas a nossa realidade também, ela é assim às vezes. E aí, aqui fala: Deus, o rei da terra, e começa: batei palmas todos os povos. Falou assim: vocês poderiam bater palmas, foi uma imposição, batei palmas todos os povos. E aí a pergunta que se fez foi: nós devemos trazer isso para a nossa realidade, ter esse ato de bater palmas, né, de nos posicionar assim, batendo palmas? Tá, o que acontece aqui é o que ainda acontece até hoje, nos momentos de celebração, em momentos de alegria, nós temos esse hábito de bater palmas, né, manifestação da alegria. E era uma manifestação da alegria que estava sendo dedicada ao rei, Deus de Israel, né, no Salmos 47. E esse convite de bater palmas, ele foi estendido para todas as pessoas. Para todas as pessoas que estavam ali participando dessa celebração, que era uma celebração alegre, para que elas pudessem vir e bater palmas, se alegrar juntos, né, em comunhão. Os Salmos, ele em si aqui, ele não traz um padrão de que nós devemos bater palma. Vamos então sempre bater palma. Isto é uma forma de celebração. Isso é um padrão litúrgico para toda a humanidade. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia de que seja sempre isso e de que isso tenha que ser levado sempre em consideração. Porque existem culturas que bater palma é algo ruim.
Eu não sei exatamente qual cultura, mas assim, ele explicou sobre isso. Então, isso vai mudar de cultura para cultura. Nós temos essa percepção de bater palma ser algo alegre, né? Mas vocês já viram também uma certa palma assim de palma pra você, tipo, num tom de ironia, num tom de crítica? Então, existem essas outras modalidades de palma. E aí, por falar nisso, essa questão da palma também, eu lembrei de outra situação. Às vezes se a gente for levar em consideração como se isso fosse um ritual litúrgico, aí você tá num velório, tendo uma missa, aí você pega e começa a bater palma, porque isso é um ritual litúrgico. Então a gente não pode levar as coisas na Bíblia ao pé da letra. Isso aqui não é um padrão litúrgico para nós, como algo que, vamos bater palmas sempre para nos alegrar em qualquer momento de celebração. Não, vai ter celebração que é fúnebre. E aí você vai bater palmas se, tipo, num determinado momento as pessoas falarem, agora vamos homenagear. Ele merece palmas, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas caso contrário, você não vai estar lá que nem doido, batendo palma, todo alegre, numa situação, numa celebração que não caberia palmas. Então, só para você ter uma consciência de que a sua foi agora na live batendo palmas. O momento é oportuno para bater palmas? Agora é oportuno para bater palmas. Vocês podem bater palmas, vocês podem pôr o dedo nesse coração, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Fica à vontade. Mas vai ter momentos que não é padrão. Então, só para vocês terem consciência de que essa questão de bater palmas não é algo de padrão litúrgico dentro da Bíblia e que a gente precisa de ter bom senso e entender, né? O contexto aqui era de festa e a razão de ser do contexto era de festa e a gente vai bater palma em razão de festa, mas nem sempre é uma boa pedida. A gente tem que ter senso, né? Bom senso. Pergunta 5. Qual é a importância e o significado do Salmo 47 para nós? O Salmos 47, ele não está falando de festa, ele está falando de alegria. O tema até desse salmo é Deus, o Rei da Terra. Já começa com palmas, já começa com música, já começa com alegria. Vamos comemorar, vamos festejar, vamos louvar. E ele fala várias vezes, salmodiarei. O que é salmodiarei? É cantarei, levantarei louvores ao meu Senhor e meu Deus. Então, é salmo de festa, é motivo de festa, é motivo para que nós também possamos nos alegrar. O salmo de festas do reino do Deus de Israel, que está nos Salmos, sobre todas as nações, ele é chamado aqui, o nosso Senhor e nosso Deus é chamado de grande rei. Grande rei. Ele é um salmo real, ele tem um momento específico, inclusive, de uma festa. Esse salmo aqui, ele também é cultura. Para vocês entenderem que o Salmos 47, ele trata de uma festa que existe até hoje, de uma festa específica que é dedicada ao rei. Alguns estudiosos acreditam que essa festa aconteceu no período da monarquia, né? Pelo perfil do Salmo, que fala de rei ainda e tudo mais. Mas acredita-se também ser a festa das cabanas. Na época, acredita que essa festa era a festa das cabanas. E hoje em dia, no contexto jurídico, Lorena, advogada da cabeça cansada. E hoje em dia, no contexto judaico, esse salmo aqui, ele é usado como fonte de inspiração, né? Essa festa, essa festividade, ela é usada na famosa festa do Ano Novo, no contexto judaico. Só que essa festa, do contexto judaico, do Ano Novo, ela acontece em setembro ou outubro, no contexto judaico, né? E na igreja cristã, ela está relacionada ao reinado de Cristo, o Salmos 47. E esse salmo tem um significado particularmente interessante, de que Deus é o rei de toda a terra. Porque eu expliquei para vocês que aqui eles tinham Deus como o rei da nação de Israel, mas não, Deus ele é o Senhor de toda a terra. Ele não é um Deus étnico, ele é um Deus de uma comunidade e de um só povo. E qual que é a ideia?
A ideia dos Salmos 47 é justamente a ideia de comemorar e de celebrar, porque todos nós, como povo em união, ou melhor dizendo, em unidade, todos nós somos um e temos um só Deus que nos governa. Então ele é um salmo muito bonito que nos remete a essa importância de todos nós estarmos sendo governados por um Deus soberano, rei que é, e por essa razão nós temos todos os motivos para nos alegrar e para comemorar, porque nós temos um rei. A importância da comemoração, a importância de ser alegre. E eu sei que em determinados momentos nós acabamos passando por situações que nos entristecem, nos fragiliza, mas a gente não pode esquecer da importância de saber que existe um rei que tudo governa. Tudo governa. Ele te deu autonomia. Ele te deu autonomia, mas ele é quem tem soberania. Você tem autonomia para fazer. Ele te deu esse livre-arbítrio, essa autonomia para agir. Mas ele é quem está sob o controle de todas as coisas soberanamente na terra, na condução de toda a história. E ele ainda há de vir para nos salvar, né? E aí a conclusão do estudo de hoje eu vou ler para vocês a conclusão com o pastor Luiz Saião, tá? Deus é o rei da história. Como Deus é o rei da história, que eu acho sempre muito bonito quando eu estou estudando, fazer esse paralelo de ir vendo que Deus nunca deixou ninguém desamparado. Ele sempre esteve ali presente em toda a história. Quando você pega a Bíblia para ler, para de fato estudar, você vai perceber toda essa trajetória e que às vezes coisas que você não compreende, elas também estão ali fazendo com que tudo dê certo e desemboque no que ele queria. Então, às vezes, a gente analisa a vida ali, o sofrimento que foi até chegar em Cristo, porque o Antigo Testamento tem várias coisas pesadas, várias coisas complicadas, difíceis, porque ela é composta por seres humanos pecadores, né? Que erram no seu caminhar, porque nós não somos perfeitos, mas estamos em busca de sempre mais buscar aprender e fazer o que é certo e adequado, né? De acordo com o que Deus quer para nossas vidas. Mas você vai percebendo nessa história que existem várias dificuldades, vários caminhos difíceis, mas que eles nos levam a Cristo. E na nossa vida não é diferente. Tem vários caminhos difíceis, mas todos eles nos levam a Cristo. Cristo vai voltar, Cristo vai nos resgatar, e a gente não pode desacreditar. O que me faz firmar na esperança é perceber que ele já veio uma vez, que a história já se cumpriu uma vez, e a história vai continuar, e a história continua se cumprindo. É a certeza, a Bíblia então, ela nos dá essa certeza de que as coisas dão certo quando a gente acredita em Deus, que ele sempre está ali fazendo a história acontecer, né? Desde o início até a vinda de Cristo, e depois até hoje tem feito a história acontecer. A história está sobre a sua soberana vontade. Então Deus é o rei da história, podemos confiar e festejar, porque embora os nossos governantes nos façam ter essa sensação de estarmos sem governo, é Deus que está no governo de todas as coisas. Um pouquinho de água aqui, né? E aí, já acabou de se aprontar? Porque hoje a live era de festa. Já acabou de se aprontar? Chame os convidados que a festa vai começar. Vimos com o texto, com os estudos de hoje, que foi os Salmos 45 e os Salmos 47. Vimos como o texto nos mostra não só que Deus tinha abençoado o monarca de Israel, lá no Salmos 45, que casou, né? Mas que ele havia escolhido uma dinastia, da qual Jesus, o Messias, que haveria de reinar para todo sempre. Então Deus escolheu um rei, e desse rei surgiu o rei dos reis, que é o nosso Senhor Jesus.
Então teve uma dinastia, existiu uma aliança perpétua de Deus com Davi, onde desembocaria a presença de Cristo, né? Diante de tudo isso que aprendemos no Salmos 45, desse rei que casava com uma mulher que, ao que tudo indica, era estrangeira, um casamento internacional, desse casamento internacional, desse rei que tinha na sua linhagem o rei dos reis, né? Depois, no Salmos 47, a alegria de saber que nós somos governados pelo rei, pelo nosso rei, que não era só o rei da nação messiânica, da nação de Israel, mas é rei nosso também, rei da nossa nação, rei da nossa vida, que está no governo sobre todas as coisas. Depois de todas essas coisas, qual é a grande lição para o nosso dia de hoje? Deus é o rei da história, podemos confiar e festejar. Parece que diante de todos os abusos que nós vivemos, de governos, de tantos problemas políticos, de tanta falta de noção, a gente também quase que perde a noção. Porque é tanta bagunça que a gente fica na confusão. Mas diante disso tudo, a grande verdade é que Deus é o rei da história. E certamente podemos confiar e festejar. Gente, então esse foi o estudo de hoje. Quem não tiver acompanhado desde o início, o estudo vai ficar salvo. Eu acredito que a partir de agora eu vou começar a fazer o estudo com vocês às 8 horas. Ainda não tenho certeza, foi até uma coisa que eu pedi para vocês aí, para vocês me darem esse retorno. O que vocês preferem? Se vocês preferem que eu faça esse estudo de manhã, aí se vocês preferem de manhã, me dê esse feedback. Que horário que vocês acreditam que fica melhor? Se vocês acreditam que fica melhor à noite, que horário que vocês acreditam que fica melhor se for à noite? Porque aí eu vou me organizar nesse sentido. Até porque tem muitas pessoas já acompanhando, né? Vamos com a maioria. Eu tô com o povo. E eu nem sou rei. Eu sou só filha do rei. Tá, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Desculpa aí qualquer coisa, porque hoje eu confesso que eu tô um pouco com a cabeça cansada. Vocês perceberam aqui o jeito que tá o olho da pessoa? Tô com a cabeça um pouco cansada e eu tinha feito esse estudo anteontem, então parece que hoje já tá um pouco disperso. Mas aí vocês me falam direitinho aí o que vocês preferem em relação ao estudo. A Dani já começou aí, ó. Amanhã, coloca o teste social no Telegram. É verdade, eu posso pôr um teste às 20. E assim nós vamos fazer uma enquete. Podia tanto dar pra fazer enquete aqui no Instagram, vocês sabem se dá pra fazer? Eu nem sei. Se desse era bom, porque muitas das pessoas que acompanham aqui no Instagram. Aí seria melhor. Gente, mas é isso então. Eu vou ver aqui o que eu faço para vocês me responderem, pra gente chegar num consenso. De toda forma, se eu fizer de manhã, já fica salva e a pessoa pode conferir à noite. Há essa possibilidade também, né? E vice-versa. Acho que tem um marido saindo ali. Gente, então é isso. Ele tá indo pra academia, né? Vocês viram aqui que eu tô de roupa de academia? Eu já tinha feito uma caminhadinha bem meia boca, mas eu fiz. Gente, então é isso. Vou deixar vocês irem, porque o Papo Marçal já tá aqui do lado, aqui, ó, avisando que ele tá entrando no meu computador aqui, ó. Eu tô no banho e nos vemos agora,